Amém, Jesus? Convido a amada igreja a abrir sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 20. Nós estaremos fazendo uma leitura expansiva, exponencial. Então que você possa, junto comigo, ou na sua versão, ou aqui, acompanhando no Data Show, Números, capítulo de número 20. Você vai lá para Gênesis, vai voltando um pouquinho, você encontra o livro de Números. Que Deus possa falar ao nosso coração, a todo mundo que está acompanhando aí pela internet, que tenha abençoado também as vidas que estão na nossa cidade e fora dela. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Amém, Jesus? Chegamos lá. Eu vou ler os ímpares, os irmãos leem os pares, e assim a gente segue. Vamos até o 13, amém? No primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Gades. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Discutiram com Moisés e exclamaram: quem dera tivéssemos todos perecidos quando nossos irmãos tombaram mortos diante do Senhor. Porque nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar. É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romeiras, e até mesmo sem água para beber. Versículo 6. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma o teu cajado, reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão, e em seguida sobe aos olhos deles, diz a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás por jorrar a água da rocha, darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou o seu cajado, que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Versículo 12. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Amém? Santo Deus e amado Pai, ó Deus eterno, cultuamos nessa noite um culto de oração, de intercessão, mas também precisamos sair daqui ouvindo a Tua voz, a Tua direção, ó Deus, para mais um dia, para mais um tempo. Usa, Pai, minha vida como instrumento para nossas vidas, que a Tua palavra encontre terra fértil e que produza vida em cada vida que chegou aqui. Que o Senhor cresça, resplandeça e que única e exclusivamente o Senhor, meu Pai, venha a ser glorificado através dessa palavra nesta noite.
Em nome de Jesus, e a amada igreja diz: amém. Queridos, falar de Moisés é falar de um homem conhecido como amigo de Deus. Um homem manso, e manso não necessariamente quer dizer que ele não fosse reativo ou proativo. Quer dizer que ele era um homem submisso à vontade de Deus, uma pessoa servil. Se a gente falar de mansidão, a gente pode pensar aqui, aqueles que entendem um pouco de alguns tratos com animais, uma coisa ou outra, não é muito minha área. Mas se você pega ali um animal, um cavalo, e ele é um cavalo selvagem, mas ele tem qualidade, ele tem pedigree, não sei se ele tem raça, né? Você pode pegar ali um alazão e ele não está em condições de conduzir nenhuma pessoa, nenhuma charrete, nada. É um animal bruto. Mas a partir do momento que o domador ele pega aquele animal e ele começa a amansar o bicho, né? Que nem a gente diz, ele começa a deixar ele servil, ele começa a tratar suas imperfeições. Aquele animal ele recebe um jugo logo, né? Nas suas costas ali, para que o seu dono possa montar nele. Ele recebe arreios e todo aquele aparato para que ele venha a ser domado. Então Moisés é também conhecido como um homem manso, porque ele deixava-se dominar, se rendia à vontade do Senhor e a ele servia. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, nesse ano da virada, nessa quarta-feira de oração, finalizando esse tempo que a gente veio orando todo mês de janeiro por famílias, pedindo a Deus por casais, e enfim, acredito que nós alcançamos esse objetivo. Falar um pouco sobre ouvir a voz de Deus e obedecer. Nós pedimos tantas coisas esse mês, nós clamamos por tantas coisas, mas nem sempre nós conseguimos ouvir a voz de Deus e obedecer. Estava refletindo hoje sobre algumas coisas no meu trabalho, um colega de trabalho, falando, não, porque todo mundo fala com Deus, e é bem verdade, todo mundo fala com Deus. Mas nem todo mundo ouve a voz de Deus. Amém ou não amém? Falar com Deus todo mundo fala, irmão. E aí vem uma outra vertente. Nem todo mundo que ouve a voz de Deus obedece. São dois estágios totalmente diferentes, eu diria que são três. O primeiro, nem tudo que se fala a Deus, eu não vou dizer que nem todo mundo fale com Deus, porque Jesus ele rasgou o véu e o acesso é todo aquele que tem um coração quebrantado e humilde. Mas nem tudo que se fala para Deus, Deus atende, né? Acredito que seria assim o primeiro estágio. Segunda coisa, nem todo mundo que fala com Deus ouve a voz do Senhor. E dentro desses processos, nem todo mundo que ouve obedece. Mas nós vemos aqui um homem que chega a ser chamado de amigo, manso, humilde, um homem servil. Se a gente pode definir a vida de Moisés, a gente vai ver uma tipologia de Cristo, a teologia diz isso, e a gente vai ver um homem que revela obediência e relacionamento com Deus. É fantástico, irmão, você vê Moisés intercedendo, como nós veremos no decorrer dessa reflexão, pelo povo, e Deus ouvia, e ele ter todo aquele chamado, a sarça ardente, e aquele relacionamento, né, pragmático, aquela coisa maravilhosa, que você vai lendo e vai ficando fascinado do relacionamento de Deus com Moisés, o mar vermelho se abrir, o povo passar e tudo aquilo muito bom, bênção de Deus. Um homem que andou com Deus também, como outros, poucos. Mas chega um determinado momento, irmão, que a Bíblia diz que Deus diz assim, Moisés, tu irás pegar o cajado, irás tocar, simplesmente irás falar, para que saia a água da rocha. Mas a palavra do Senhor diz que Moisés, ele bateu
bateu na rocha. Ele feriu a rocha. Alguns conhecem essa passagem como o pecado de Moisés. E nós que conhecemos a palavra do Senhor sabemos que pecado não é propriamente apenas o ato de prostituição, né? Não é propriamente o ato da avareza, não é só essas coisas, não é tudo aquilo que é pecado, mas pecado é uma desobediência voluntária de uma lei conhecida de Deus. Eu sei que é errado, eu conheço na palavra que é errado, eu sei que Deus não se agrada e eu faço porque eu quero fazer. Isso é pecado. Outros dizem: Deus, eu faço porque eu não consigo. Nós vamos correr um pouco na mensagem, nós vamos ver que não é, eu não penso, como a palavra nos ensina, não é bem por aí. E mesmo com todos os adjetivos que nós conhecemos da vida, né, da biografia de Moisés, chega um momento que Moisés, fere a rocha. E é isso que chama a minha atenção para a nossa reflexão nessa noite. Primeira coisa, queridos, uma nova geração está caminhando rumo à terra prometida. Talvez a gente teria toda a justificativa do mundo para dizer assim: pastor, Moisés tem o direito de ferir a rocha. O cara já estava há 40 anos no deserto, caminhando com um povo que nem sempre ouvia a sua voz. Se você observar no versículo 1, diz a palavra do Senhor que Miriam faleceu. Quem era Miriam, pastor? A irmã de Moisés, irmão. Que estava com ele lá no deserto, ajudando, até dançou. Teve contenda no meio do caminho ali. Que família tem dessas coisas, né? Queria questionar o fazer de Moisés, aí ganhou lepra. Para você ver o amor de Moisés por ela e por Arão, quando eles ficam leprosos por se levantar contra Moisés, Moisés intercede por ela. Família, irmão. Então Moisés já não estava no seu melhor estado emocional. Moisés estava de luto. E uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça, irmão, é que mesmo sendo um ano da virada, mesmo Deus estando com a gente, mesmo a gente estando em caminho para Canaã, tem momento que é difícil, irmão. Tem momento que é momento de dor, tem momento que é momento de choro, tem momento que a paciência vai embora e parece que o Espírito Santo não está mais com a gente, precisa ser buscado. Essa paz que excede todo entendimento no momento da tormenta. Só que nós não somos medidos pelos nossos acertos. Diga, seu irmão, as pessoas não nos medem pelos nossos acertos. Nós somos avaliados pelo que a gente erra. Me diz aí, irmão, quem guarda na lembrança algo de bom que alguém fez, mas faz algo de ruim? Pode passar 10 anos, irmão, a pessoa lembra: olha, tu lembra? Tal, fulano fez tal coisa, ciclano fez tal coisa. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de absorver as coisas ruins e não agregar o que é de bom. Muitas vezes nós preferimos deixar, né, dentro de nós aquilo que não vai servir. E Moisés, ele tem essa biografia extraordinária, mas chega um momento que ele fere a rocha. E ao ferir a rocha, Moisés desagrada e desobedece a Deus. Contudo, se você pega o contexto, meu irmão, contexto difícil. O cara já tinha caminhado 40 anos pelo deserto, estava de luto. Então eu quero que você tente entender um pouco Moisés naquela hora. E eu quero que você também passe a ver a mente do povo de Deus que estava com ele. Já uma nova geração que estava com ele. A murmuração e o cristão. Queridos, eu sei que você tem luta. Eu sei que você passa por dificuldade. Eu sei que você tem adversidade. Eu sei que eu não sei talvez o nível, nem a largura do problema que você está passando. Mas eu sei que você tem problemas e eu também tenho, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflição, mas precisamos ter bom ânimo.
Mas murmuração não é coisa de cristão. Diz a teu irmão: irmão, para de murmurar, pelo amor de Deus. Murmuração não é algo que deve ser natural da nossa vida, da nossa nova vida com Cristo. Passar adversidade e chorar na presença do Senhor é algo normal. Mas qual era o problema dos hebreus, do povo de Deus no deserto? Eles eram murmuradores. O que é um murmurador? Tem um problema acontecendo, ele consegue fazer do copo d'água uma tempestade. Murmurador é assim, irmão. Às vezes a pessoa sentiu uma dor, é até cólica, pode ser até gases. Meu Deus, é um câncer. Vou fazer um exame, é uma prova que eu estou passando, o negócio não é nem isso tudo. Não, porque Deus não me vê, porque Deus não é, porque o meu filho, porque o meu marido, e aquela, sabe, irmão, aquele cântico que não muda, entra ano e sai ano, e a pessoa não consegue entender e ver que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E mesmo no meio das lutas, das adversidades, a gente precisa absorver algo de bom nisso para crescer. Israel repetia isso, porque eles não conseguiam absorver, não conseguiam largar a murmuração. Eu quero que você volte comigo 40 anos atrás dessa passagem. Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 1 a 6. Êxodo, capítulo 17, verso de 1 a 6. Eu vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Amém? Jesus vai estar sendo projetado aqui também. Diz assim a palavra: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim. Porém lá não havia água para beber. 40 anos atrás, percebe, sente aí. O povo se desentendeu, pois com Moisés, e exigiu: dai-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Deixa eu abrir uma aspas para a gente continuar a leitura. Quando Moisés diz: por que contendes comigo e pões o Senhor à prova? É porque Moisés, ele representava o Senhor diante do povo e guiava o povo segundo a orientação de Deus. E a partir do momento que o povo, eles não se agradavam do caminho por onde estava sendo traçado, automaticamente eles não se agradavam de Deus, porque a direção vinha dele. Amém, Jesus? E aí a palavra do Senhor segue: ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e aos nossos animais? Então Moisés rogou ao Senhor, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apredejem. E o Senhor respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado que feristes o Nilo e vai. Esse cajado, irmão, deixa eu abrir outra aspas. Foi o mesmo cajado que feriu as águas dos egípcios e transformou ele em sangue. Foi o mesmo cajado que se ergueu ali e o mar vermelho se abriu. E lá vai Moisés, de novo o cajado na mão, o cajado da justiça, diz a palavra do Senhor. E ali vai seguindo: eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, e baterás na rocha. Aqui o Senhor está dizendo: Moisés, tasca o pau na rocha, bate lá na rocha. Homem. Vá segurando aí o que é, formulando o pensamento junto comigo. A ordem expressa do Senhor aqui a Moisés é: bate, dá com força, Moisés, na rocha. Vai lá e fere a rocha. E aí a palavra do Senhor vai nos dizendo: e sairá a água dela, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez, na presença dos anciões de Israel.
Aqui Deus mandou que Moisés ferisse a rocha, para que a água saísse após uma murmuração, um clamor, reclamando. Não porque Deus nos tirou do Egito. Vivia uma situação, irmão, nem a gente pode dizer a pão e água. Porque a gente muitas vezes pode ter riqueza, mas se não temos paz de espírito, toda a riqueza serve de nada. E ali eles viviam sobre o jugo, sobre a opressão dos egípcios. Agora estão livres, vivendo uma nova vida, podendo ter uma nova perspectiva com Deus, mas se detinham às pequenas coisas. E agora passa 40 anos e uma nova geração se levanta. E as murmurações são semelhantes às murmurações dessas mesmas pessoas que eram os seus pais e os seus avós. Eu acredito que eles talvez registraram na mente, quando eram pequenos, o que os pais diziam dentro da tenda. Olha, Deus não é bom, nos trouxe aqui para perecer. Eu estou conjecturando, sabe, irmão? Fico pensando o que levava aquele povo a ainda continuar reclamando de Deus e da provisão do Senhor. Vai comigo agora para Números, capítulo de número 14, versículo de número 26 a 28. Números 14, de 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Porquanto ide e transmiti a essa gente o oráculo do Senhor, o Eterno. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos trarei exatamente e vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Isso aqui já é uma outra geração, diferente dessa da água, do Monte Horebe que Moisés feriu e saiu água da rocha. Queridos, eu não sei realmente qual o problema específico que você está enfrentando, mas deixa eu te dar um conselho. Reclamando com Deus, esse problema não vai mudar, as coisas não vão acontecer e a virada não vai chegar na tua vida. Ou nós servimos ao Senhor com alegria no coração, com prazer na nossa alma, por aquilo que Ele é, ou fica difícil da gente viver pelo que Ele pode proporcionar. Não é só pelo que Ele pode proporcionar. Esse povo, antes eram crianças e adolescentes que agora são adultos. Eles viram, querido, chover o pão, o maná. Essas pessoas viram chover cordonizes. Eles viram milagres, eles eram acompanhados pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite. Mas mesmo assim havia uma murmuração nas suas bocas. Havia reclamação. Então, como cristãos, nós não podemos deixar dentro de nós uma raiz chamada murmuração. Para fechar esse mês da família, a primeira coisa que eu quero dizer a você é: pare de murmurar se você murmura, irmão. Você que nos acompanha também pela internet. O Senhor, Ele não tem pacto com o murmurador, diz a palavra do Senhor. Não, porque esse marido não muda, porque o meu trabalho é ruim. Meu irmão, tem um bocado de gente desempregada querendo trabalhar e você reclamando do teu trabalho. Aí depois fica desempregado, reclama porque está desempregado. Ô, irmão, você consegue perceber que Deus é bom? Muitas vezes é a gente que tem um coração ingrato. Segunda coisa que eu observo: a conduta de um homem e uma mulher de Deus define muito como Deus age na nossa vida. Vá comigo em Números capítulo 14, versículo de 17 a 19. Vê o que diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. O Senhor havia dado uma sentença de condenação contra Israel,
Tinha dito que Moisés, eu vou exterminar todo o povo e vou suscitar uma nação ainda maior através de ti. E aí Moisés ele chega para falar e suplicar pelo povo. E aí segue a palavra do Senhor. O Senhor, ó Senhor, eu te suplico que não seja assim, pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que tu prometestes quando afirmastes: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa nenhum culpado sem a devida punição. Ele castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. O amor e a justiça de Deus andam juntos. Eu não estou falando aqui, irmão, de salvação. Graça é graça. Eu estou falando de consequências. E a graça aqui também eu creio que o homem pode perdê-la. Esse mesmo Moisés que, usado por Deus, conversando com o próprio Deus, intercede pelo povo. Naquele momento de estresse, de tensão, ele esqueceu que o amor de Deus anda com a justiça dele. Nós não somos chamados a uma perfeição absoluta, mas há uma perfeição relativa e alcançável nessa vida. Diz ao teu irmão, por favor, me ajuda aí. Diz, irmão, dá para vencer essa fraqueza. Dá para vencer essa falha. Dá para melhorar esse ano. Porque é ano da virada. Sabe, irmão? Às vezes diz, não, pastor, eu não consigo. É aquele negócio. Ó, irmão, dá. Tem certeza que dá. Sabe por quê? Porque também diz a palavra, terrível coisa é cair na mão do Deus. Eu não temo nada, irmão, nem a morte. Eu acho que a morte seria o extremo para qualquer homem, para qualquer ser humano. Porque eu creio na vida eterna, e eu creio que eu estou dentro de uma promessa de vida eterna. Mas eu temo o Senhor tirar a sombra dele, de mim. Ai, Deus. Quando Moisés diz, em outras versões vai dizer, queira Deus ter misericórdia de quem Ele queira ter. Mas a minha palavra vai dizer, o Senhor é longânimo, em outras versões. Longânimo em irás, mas Ele não tem o culpado por inocente. Aquilo que o homem semear, Ele também. Ah, Senhor, porque eu fazia, porque eu faço, porque eu sou. Quanto mais conhecimento, quanto maior a sua responsabilidade, maior será a cobrança de Deus por uma excelência na tua vida. Eu não digo nem a cobrança, a expectativa do Senhor. Porque também a palavra diz, quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino, agora que eu sou homem. São níveis de relacionamentos diferentes com Deus. Sabe por que eu estou falando sobre isso, irmão? Porque quem já fez encontro com Deus aqui, Peniel? Quase todo mundo, graças a Deus. Vamos levar o resto do povo ano que vem. Esse ano. Mas não tem Peniel 10 vezes. Peniel é uma vez só, irmão. E aí, segue com Deus. Mas sabe, irmão, às vezes o irmão quer viver esperando um outro Peniel. Talvez vão formular isso. Sei lá, daqui Jesus voltar. Após do Peniel, né? Pós-Peniel. Pós-graduação no Peniel. Não, irmão. É caminhar com Deus. É um novo momento com o Senhor. E aí eu vou ver que todo erro e pecado são perdoados, mas eles têm consequência. Moisés intercedeu pelo povo, a longanimidade do Senhor recaiu sobre o povo, o amor de Deus veio sobre o povo, mas no versículo 20 a 24, vê o que diz a palavra do Senhor. Deus perdoou, a gente leu aqui, houve perdão.
salvação e vida eterna. Amém, Jesus? Segue, vamos novamente. Mas versículo 20 e 24 do capítulo 14 de Números. Números 14, versículo 20 e 24. Então o Senhor respondeu: eu perdoo de acordo com a tua súplica. Deus ouviu a oração. Entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Oh, meu Deus, uau! Irmão, o próprio Deus, não foi através do pastor, não foi um irmão que falou, era manifestações miraculosas. Nossa geração não chegou a um negócio desse, irmão. E me desobedeceram por 10 vezes. Não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Eu prego a virada, isso é bom. Mas eu quero te dizer que esse Deus bom, Ele também é justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Para viver uma virada, a gente precisa mudar muitas atitudes, comportamento, gestos, modo de falar, de agir, reagir. E principalmente para nós, aqueles que conhecemos talvez há um bom tempo, essa palavra da verdade. A quem muito é dado, muito é. Certa parte da Escritura diz, era melhor que nem chegasse a conhecer, do que conhecer e transgredir. Eu vejo uma multidão de pessoas que se desviaram do caminho. Alguns com, talvez fosse dizer, justa causa, se abrigaram em lugares indevidos, sofreram decepções, que afasta até uma pessoa bem estruturada, mas outros por muito pouco. Faltou água, Deus não presta. Né? Um exemplo do povo de Israel. Não tem carne, meu Deus, é isso, é aquilo, coisas pequenas, não vê a grandeza e a provisão do Senhor. O nada mais e o tem nada a ver tem paralisado a promessa de muita gente. Escuta só, irmão. Quero fechar a mensagem. Vai prestando atenção. O tem nada não. Tem nada a ver. Nada demais. Tem paralisado a promessa de Deus na vida de muita gente. Vá comigo lá em 1 Coríntios. Capítulo de número 10. Versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo de 1 a 13. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos tornei idólatras,
como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento, para que possais suportar. Tem nada a ver não, pastor. Tem sim, irmão. É nada demais para mim e para você, mas para um Deus santo, que habita no meio de um povo santo, é muita coisa. Vamos voltar lá para fechar? Diz o Senhor a Moisés: Moisés, você vai, discursa ao povo, mais ou menos assim: o Senhor proveu água para nós novamente. Só que Moisés estava num momento difícil. Aí Moisés pegou o cajado: ei, bocado de rebelde, acaso quereis que nós tenhamos água para vós? Pá! Bateu na rocha. Pá! Bateu na rocha novamente. Desobedeceu a Deus. Irmão, para um crivo humano passa, né? E para um Deus santo, amoroso e justo, será? O Senhor disse a Moisés: nem você nem Arão entra na terra da promessa. Deus não disse que não guardaria eles dentro da promessa, numa terra eterna de leite e mel, mas nessa terra a promessa parou ali, porque Moisés já não estava conseguindo ouvir e obedecer como antes. Você tem ouvido a Deus aqui nesses cultos? Deus tem falado com você, irmão, nas orações? Você que acompanha? E aí? Que você ouve, você obedece? Ou está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Sabe qual é o diferencial na igreja do Nazareno? Eu entendi que nós não somos uma igreja perfeita, mas nós buscamos viver uma vida de santidade, uma perfeição relativa e alcançável. Talvez se não houvesse uma doutrina sólida, um ensinamento um pouco mais, talvez nós fôssemos bem mais numéricos no mundo, no Brasil. Mas tem peneira. E é a peneira que muitas vezes afasta aqueles que não querem entrar na terra que mana leite e mel, mas que aproxima, sabe, irmão, e coloca no funil de Deus para entrar numa terra que mana leite e mel.
Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Fica de pé. Dia de quarta-feira dá aquele cansaço santo. Não quero convidar você a vir até o altar. Eu quero só que você feche seus olhos. Eu quero orar com você.